Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel Rodrigues e você está no canal Pregando o Evangelho. Meus irmãos, nesse vídeo eu tenho o intuito de comentar algo muito importante a respeito do Natal. Eu também gravei um vídeo no canal ano passado, se nós cristãos podemos comemorar o Natal, as origens do Natal no cristianismo. E se vocês não assistiram o vídeo, eu vou deixar na descrição, nos comentários, e também vai aparecer aqui em cima nos cards. Mas nesse vídeo eu quero trazer uma palavra aos irmãos sobre a necessidade do Natal. E antes de nós irmos ao estudo, eu peço por gentileza aos irmãos que não fiquem comentando que Jesus não nasceu no dia 25, pois nós aqui do canal não acreditamos nisso, não é motivo para debate, ou também que é uma festa pagã, pois eu já esclareci todas essas dúvidas no vídeo que eu gravei no ano passado, então vai conferir esse vídeo antes de comentar algo aqui. E nesse vídeo eu quero falar da importância do nascimento do nosso Salvador e vamos ao texto bíblico sem mais delongas. Hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E o nascimento de Jesus é uma acusação contra nós pecadores. E antes de nós deleitarmos no nascimento de Jesus, o seu próprio nascimento descreve algo terrível para nós pecadores. É que nós precisamos de salvação. Veja o texto bíblico. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo. Nasceu um Salvador porque nós precisamos de salvação. E o sentido do Natal foi totalmente perdido há muito tempo. O Natal, meus irmãos, não é sobre você. O Natal não é sobre ceias fartas. O Natal não é sobre presentes. O Natal é sobre um Salvador que nasceu. E se você não precisa de um Salvador, você não precisa do Natal. O Natal só terá seu efeito pretendido até que sintamos desesperadamente a necessidade de um Salvador. Você precisa de um Salvador? Faça essa pergunta. Então você precisa do Natal. Você precisa do nascimento de Cristo Jesus. E também nós devemos seguir o exemplo dos anjos quando eles estavam entoando louvores a Cristo. Os anjos adoraram ao nosso Senhor quando ele nasceu. Foram os anjos e não os homens, primeiramente, que adoraram a Cristo. Anjos, meus irmãos, que nunca pecaram e jamais precisavam de um Salvador. Anjos que não caíram e, portanto, meus irmãos, eles não precisavam de um Redentor, do sangue da expiação. E esse foi o primeiro hino em honra ao nosso Deus que se manifestou em carne, entoado por uma multidão de anjos. E eu já escutei e também li comentários que nós, por exemplo, não devemos comemorar o nascimento de Jesus porque nós não temos nada nas Escrituras explicitamente falando sobre isso. O famoso argumento do silêncio. Mas se anjos são criaturas sem pecado e eles entoavam louvores a Deus, nós não podemos seguir o exemplo dos anjos em louvar ao nosso Senhor que nasceu. Então é muito importante nós aprendemos primeiramente com seres celestiais do que criar suposições falsas. E o outro ponto que eu quero salientar, meus irmãos, é sobre os títulos que foram dados ao bebê Jesus. Lucas registra que esse bebê é o Kyrios, que é traduzido como Senhor. O Antigo Testamento, meus irmãos, que os judeus usavam, se chamava Septuaginta. Septuaginta é a versão bíblia hebraica traduzida para o grego koiné, que é o grego comum da época, onde Jesus e os apóstolos viveram. Isso é muito importante. E esse título Kyrios era usado para se referir ao Deus da antiga aliança de Israel. Mas é muito importante nós ressaltarmos que esse título também era utilizado pelos imperadores que viveram no contexto de Jesus e dos apóstolos. E creio que Lucas registrou propositalmente para declarar que aquele bebezinho na manjedoura era o Senhor. Que afirmação chocante para os poderosos daquela época. No mundo romano, meus irmãos, só havia um Senhor que era Kyrios, que o nome dele era César. Até mencionar a possibilidade de outro senhor era uma traição política, muitas vezes resultando em exílio ou execução. Na religião judaica havia apenas um senhor e o seu nome era Iavé. E dar o título de senhor Kyrios a outra pessoa era uma blasfêmia passível de morte no judaísmo. E muitos cristãos morreram por afirmarem que Cristo era o Kyrios. Aquele bebê descrito por Lucas é o Senhor absoluto do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso El Shaddai. E diante daquele bebê,
todos os poderosos desse mundo vão se dobrar diante de Cristo no dia do juízo final. E a primeira coisa, meus irmãos, que veio à minha mente antes de eu gravar esse pequeno devocional para vocês de Natal foi o estudo que eu estava fazendo do livro de Filipenses. Vamos ao texto bíblico comigo. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumindo a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E nesse texto, o apóstolo Paulo está asseverando a divindade do nosso Senhor. Ele diz: embora sendo Deus, mas Cristo demonstrou algo muito extraordinário para a humanidade. Ele deixou o seu trono, a sua glória, e ele esvaziou a si mesmo. Cristo, meus irmãos, não deixou de ser Deus ao esvaziar-se, mas sim quando ele veio a esse mundo e se manifestou em uma criança, naquele bebê. Esse é o esvaziamento. Você consegue entender o paradoxo do ser infinito que se manifestou em uma criatura finita? Um bebê. Você consegue imaginar o verbo, o criador de todas as coisas, se fazendo carne, e aquele Deus cuja presença os serafins em Isaías capítulo 6 estão cobrindo seus rostos, porque eles não podem contemplar a glória, a santidade de Deus. E agora esse Deus, ele se esvazia do seu trono para ser concebido em uma mulher. Aquele que criou Maria foi concebido por ela. Que profundo isso, que paradoxo. O eterno Filho de Deus tomou sobre si mesmo uma natureza verdadeiramente humana. E esse é provavelmente o milagre mais incrível de toda a Bíblia. O eterno Filho de Deus, totalmente divino, tornou-se plenamente humano e, fazendo assim, uniu-se à natureza humana para sempre. Jesus, um homem diferente de qualquer pessoa que o mundo já viu e verá, uniu-se eternamente o infinito quanto ao finito e mudou o curso da história para todo sempre. O nascimento de Jesus quebrou todos os paradigmas desse mundo. Sendo ele Deus, se fez homem. Sendo soberano do universo, se fez servo. Sendo o criador de todas as coisas, foi gerado no ventre de uma mulher pecadora. Sendo o dono do ouro e da prata, se fez pobre, aonde ele não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. Sendo Deus que habita no Santo dos Santos, ele nasceu em uma estrebaria, e aos olhos dos poderosos e reis desse mundo, que Deus deixou a sua glória, meus irmãos. Que poderoso! E o primeiro passo para ser grande no reino de Deus é ser humilde. O maior de todos é o servo de todos, e ele nasceu uma estrebaria, e ele cresceu em uma carpintaria e morreu em uma cruz. E se os anjos louvam Jesus Cristo, então nós devemos seguir os anjos nessa orquestra celestial, entoando louvores ao nosso Rei Salvador, que deixou a sua glória, nasceu em Belém como nosso Salvador, e esse é o verdadeiro espírito natalino.